Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Enquanto você abre o buscador da Deus, amado Deus eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para o louvor do teu nome. Abençoa, Pai, mais esse culto, essa palavra, que possamos ser abençoados. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. 1 Samuel 16, 13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Podem sentar em nome de Jesus. Vou ler de novo para você prestar atenção. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Davi, ele foi ungido por Samuel como rei, né? Como rei de Israel. E a Bíblia fala que a unção do Espírito Santo veio sobre ele. Samuel unge Davi como rei, e o Espírito Santo desce em forma de unção, e Davi fica cheio do Espírito, né, por conta dessa unção que desce sobre Davi através de Samuel. E o que acontece, irmão? O que acontece com nós hoje? Né? Acontece conosco hoje é que nós vamos até a casa de Deus, nós buscamos a Deus, né? Para quê? Para podermos ter a unção do Espírito Santo, né? Para sermos batizados com o Espírito Santo. Nós temos que buscar a Deus por essa unção do Espírito. O Espírito Santo, ele tem que estar dentro de nós, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador, Ele é aquele que está dentro de nós, nos mostrando o que é certo, o que é errado. Ele que fala através da nossa boca, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Essa unção é que nós temos que buscar, essa unção é que nós temos que almejar, essa unção é que nós temos que ter na nossa vida para começarmos a caminhar com Deus. Nós temos que buscar a unção do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar, né, que o Espírito Santo, ele capacitou a Davi, ele deu capacidade a Davi a enfrentar desafios e inimigos que surgiram no seu caminho. Davi, ele cheio do Espírito, ele ficou capacitado a enfrentar inimigos como gigantes, né? Golias, todo mundo conhece. Ninguém conseguiu enfrentar o gigante. Um exército de Israel todo amedrontado na frente do gigante. Sabe por quê? Porque não tinham a unção do Espírito. Agora Davi, um homem cheio do Espírito, franzino, fracote, garoto, chegou lá para enfrentar o gigante sem armadura, sem nada, face a face com o gigante. E
Por que Davi derrubou o gigante? Porque Davi era um homem cheio do Espírito. E uma pessoa que é cheia do Espírito, ela vence problemas grandes. A gente vê pessoas vencendo câncer, irmãos vencendo câncer. A gente vê pessoas vencendo doença de morte. E vê gente morrendo por causa de resfriado, operando uma vesícula de coisa boba. E o que é isso? Isso é quando nós temos a unção do Espírito, nós conseguimos ultrapassar muralhas, vencer barreiras, nós conseguimos fazer aquilo que nós não acreditamos que nós iríamos conseguir. Nós conseguimos ultrapassar o limite do impossível. Tudo por quê? Tudo porque nós somos cheios desse Espírito. E nós temos que buscar isso. E buscar esse Espírito não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha, qualquer um teria. Eu tenho que entender que o Espírito, ele vem sobre nós através da nossa caminhada, através da nossa busca, através do nosso comprometimento com Deus. Porque senão eu fico dentro da igreja, entra ano, sai ano, entra dia e sai dia, e eu não consigo nada. Por quê? Porque eu ainda não tenho esse revestimento do Espírito na minha vida. Essa unção ainda não desceu sobre mim. E aí eu fico dentro da igreja, vendo quem tem testemunhar. Eu fico dentro da igreja, vendo quem tem contar vitória. E eu fico para trás, triste, abatido, porque as coisas não acontecem, porque eu não tenho ainda esse revestimento. E por que eu não tenho esse revestimento? Por culpa minha mesmo. Porque eu não tenho buscado com zelo, com afinco. Eu não tenho demonstrado a Deus que eu quero esse revestimento. Eu quero essa unção. Porque essa unção é que faz eu vencer. Se Davi ele não tivesse o Espírito Santo com ele não venceria gigante nenhum. Ele não conseguiria vencer nada. Ele não conseguiria resolver nada. Davi, ele venceu por milhares e milhares de guerras. Davi era vencedor de guerra. Era um homem de luta. Por quê? Porque a vida cristã não é fácil, irmão. A nossa vida cristã é de luta todo dia. Eu acabei de falar aqui que nós hoje conseguimos pagar o aluguel. Nós estamos desde o dia primeiro, eu e Eliana, eu vou para casa e falei assim, olha, não sabemos como vai ser não. Ninguém sabe não, irmão. Ninguém imagina, ninguém está na nossa pele não. A gente olhava um para o outro e falava assim, o que vai ser? Aí o marido fala assim, olha, alguma coisa ele vai fazer, porque era na confiança. Na confiança que o Espírito ia agir a nosso favor. E no verdadeiro milagre, nós hoje conseguimos pagar. Então, esse é o investimento. É o investimento que você, no momento mais difícil, no momento mais complicado, você olha para si só tem uma alternativa: nós confiarmos, nós esperarmos que alguma coisa vai acontecer a nosso favor. Outra coisa que o Espírito ele desce para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida.
E qual é esse propósito maior? O propósito maior é nós irmos para o céu. Nós temos que viver na terra, mas o final disso aqui é ir para o céu. Então, eu preciso buscar, eu preciso ir atrás de Deus, eu preciso cultuar, eu preciso estar na igreja, eu preciso largar tudo. Por quê? Porque eu preciso dessa unção para eu conseguir viver na terra e alcançar o céu. Porque se eu não tiver essa unção, eu não vou conseguir caminhar na terra de forma que eu consiga alcançar o céu. Por quê? Porque o mundo está aí. O mundo está aí. E o diabo ele tem trabalhado para quê? Para arrancar essa unção do crente. Para tirar essa unção do crente. Ou para não deixar o crente receber essa unção. Por quê? Porque ele sabe que o crente cheio da unção, o diabo não toca. Ele sabe que o crente cheio da unção, o diabo não pode mover enfermidade. Ele sabe que o crente cheio da unção, ele ora e Deus atende. Ele sabe que o crente da unção vai acabar chegando no céu. Então o diabo, ele fica tentando, colocando pedra de tropeço, para o crente ficar tropeçando aqui, tropeçando ali, e de tropeço em tropeço, não conquista nada. E se bobear, ainda não chega no céu. O povo de Israel, quando foi livre da escravidão, começou a ter pequenos tropeços. Um tropeço aqui, um tropeço ali, um tropeço lá. No final da brincadeira, não entraram na terra prometida. Faltou unção para entrar. No melhor da festa, ficaram de fora. Então a unção, ela vem para nos ajudar a cumprir o nosso propósito na terra. Nos ajuda a resistir os problemas, a resistir às situações que chegam até nós, às dificuldades que nós passamos, nós enfrentamos, as lutas que nós temos que enfrentar no dia a dia. Sem unção a gente não vence. Sem unção a gente não aguenta. Outra coisa, que a unção, quando ela vem, ela faz em nós, porque quem é ungido adora. Outra coisa que essa unção faz em nós viramos adoradores. E adorador não é só de cantar, não. Adorador é aquele que adora a Espírito e verdade. Onde a Bíblia fala que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito de verdade. Adorar é quando você faz isso aí, ó. Você chega na igreja, quando você senta aí na cadeira para cultuar a Deus, você está adorando a Ele. Por quê? Porque você está dentro da igreja. Porque você veio por causa de Deus. Você não veio por causa de mim. Você não veio porque eu sou famoso. Você não veio porque eu sou conhecido. Você veio porque você está reconhecendo que Deus é soberano, e isso é uma forma de adoração. Nós somos adoradores. A Bíblia vai falar que Davi era conhecido como um homem adorador. Ele tocava uma harpa e ele louvava a Deus. E ele louvava a Deus nos momentos mais difíceis. O louvor dele era tão ungido que o diabo saía quando ele adorava. A Bíblia fala que Saul, o demônio pegava nele. Quando Saul pecou, o diabo se apoderou dele. E Davi era chamado para tocar harpa, o demônio saiu do corpo de Saul. Davi só em tocar, o diabo saía. Olha o som desse homem. E Davi tocava numa situação complicada. Por quê? Porque quando o Saul estava com o demônio, antes de sair, o demônio tentava matar Davi. Tacava arcos em Davi, tacava flechas em Davi. Davi se esquivava
e não morria. Então, nós somos adoradores. A presença do Espírito Santo leva a todos que são cheios do Espírito a adorar a Deus em qualquer momento da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Isso fazia Davi, um homem vencedor, vitorioso em guerra, vitorioso em luta, O Davi, teve coragem de enfrentar gigantes, enfrentou Golias, coragem e confiança. Ele confiava no poder de Deus. O Espírito deu a Davi a coragem necessária. Davi, ele enfrentou gigantes com coragem, com confiança. E nós temos que ter esse mesmo encorajamento. Nós temos que conseguir, irmão. Porque tem hora que a luta vem, a guerra vem, de uma forma da gente desacreditar que Deus tem condição. Eu não me canso de falar do meu filho. A medicina falou que meu filho ia morrer, que ele não tinha mais condição de ter vida, que ele, às vezes, tinha acabado ali. E hoje meu filho está aí vivo para contar a história, porque nós acreditamos no poder de Deus, porque nós nos enchemos do Espírito Santo, e nos enchemos do Espírito Santo e fomos loucos, porque nós fomos praticamente obrigamos do médico a operar o João. E o médico olhava para a gente, o rapaz que estava lá, tipo assim, eles são malucos, eles são irresponsáveis. Sabe por quê? Porque em vez de a gente dar um jeitinho aqui e deixar de viver mais alguns meses, não, eles querem que a gente opere o garoto e vai matar o garoto agora. Eles queriam fazer, deixar atrás, botar uma bolsa para o João se alimentar e não vai embora. Vive até morrer. Então, eles olhavam para a gente igual maluco, tipo, não tem lógica isso. Vou meter a mão para eles, e não existiria uma operação de cérebro. Ficou 12 horas uma minha cirurgia, né? Então, e depois disso já acordou no domingo, se mexendo, e já achava um absurdo. Foi que o médico até hoje, quando vê ele, parece que está dentro ET. Até hoje, quando vê ele. Faz o que quiser, faz porque tipo, a medicina do espírito que aconteceu contigo. Mas isso tudo é o que, irmão? Isso tudo é a confiança pelo poder do Espírito, que Deus é poderoso para fazer coisas que é impossível de ser feita. E essa confiança, essa força, ela vem quando eu sou cheio do Espírito. Porque às vezes a gente passa por situação até complicada, situação de dor, de perda. Eu vi esse testemunho no dia. O meu sogro era colado com a minha esposa, colado, era o xodó um do outro. Era um em casa do outro. E eu sempre pensava, quando meu sogro morrer, eu vou segurar uma onda. Quando meu sogro morrer, eu vou ter que ser forte para ajudar minha esposa. Eu sempre pensava, meu sogro morrer vai ser. E quando meu sogro estava na minha moto no hospital internado, eu botava a mão na cabeça, eu começava a orar, Senhor, traz isso de volta. Traz isso de volta, porque é novo ainda, 70 e pouquinho anos. Traz de volta, porque vai ficar bravo. E quando meu sogro morre, a minha esposa teve uma força, teve
uma sobriedade assim, fora do normal. Não ficou chorosa pelos cantos, não ficou. Ela assim tem uma força inexplicável. É uma força que não tem como nós não dizermos que foi do Espírito Santo trabalhando. E que deu essa força para ela suportar a dor. Porque isso também faz parte do Espírito Santo. Quando a gente pensa que vai desmoronar, quando a gente pensa que a dor vai acabar com a gente, que nada. A gente passa de uma forma inexplicável. Inexplicável. Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a paz do Senhor excede todo entendimento. Sabe o que é isso? É quando você está cheio do Espírito, você está passando por um turbilhão de problemas e você está em paz. Você não está desesperado. Irmão, às vezes eu acho que eu sou maluco de todo mundo. Tem gente que passa por um problema e nem dorme. Irmãos, eu já passei por cada um que passo. Passei câncer com a minha esposa, passei meu filho entre vida e a morte, que era coisa grave. Esses dias agora aí sem dinheiro para pagar o aluguel da igreja e tal. Eu passo por tanta coisa. Eu penso que eu deixo de dormir. Irmão, meia-noite eu estou igual um mendigo. Eu só fico acordado quando é acordado para madrugada. Aí às vezes, a gente fica acordado. Mas tirando isso, eu sou igual um bebê. Da minha hora, estou dormindo igual um anjo. Pensa não tem. Agora pergunta para mim, como é que pode isso? Estou preocupado? Estou. Pior que estou. Estou apreensivo com as situações? Estou. Mas, meu irmão, não perca a minha paz. Eu deito e durmo. Seja o que for. Aí nem se fala, minha irmã é um berço. Aí ele piscou, está dormindo. Aí ele, a hora dela não é mais ninguém. Então a gente não perde essa irmão. Não tem essa de ficar assim, sono. Isso não. A gente deita e dorme. Como é que se explica isso? A tal da paz que excede todo o entendimento. É a paz que você tem no meio do turbilhão. A gente falava com meu sogro isso. Meu sogro, irmão, podia estar caindo, um morro em cima dele. Podia estar caindo uma montanha em cima dele. O homem não parava de rir, não parava de brincar, numa paz tremenda. Podia estar passando, irmão, estava agora no hospital. Ele estava brincando, fui lá visitar ele lá em Itaquera. A noite foi brava aí, ó. A minha aqui do lado não está bem não. Aí rindo assim, a minha aqui do lado não está bem não. Rapaz, eu estou pensando lá atrás dele, porque ele estava mal para o povo, não está do lado. Então assim, é uma paz que você não entende. É uma paz que você não compreende, porque é pela do Espírito. E só quem tem Espírito que você tem isso, irmão. Porque senão, tu fica sem dormir, tu fica sem outra coisa, ficar sem comer, tá maluco, tá sem comer. Eu fui sem comer para quê? Eu estou aqui, engordei 2 quilos para ele, ó, acabou tudo. Fechar a boca de novo, entendeu? E comer só o necessário, sem fazer estripulia, porque não vou querer engordar não, vou montar meus 2 quilos para baixo, vou querer baixar mais. Porque para mim é ruim ficar sem comer. Não tem problema que tire minha fome. Não tem. Como com força. E às vezes a pessoa pode olhar de fora e falar assim, tá tudo bem, pastor, mas tu tá bem. Tá comendo pra caramba, tá lá, tá vendo. Irmão, às vezes minha vida está um caos. E eu tô com uma paz assim tremenda. Eu estou como se não tivesse acontecendo nada. Mas para isso,
Eu tenho que ser cheio do Espírito, irmão. Porque senão eu vou me tribular, porque senão eu vou parar de comer, porque senão eu não vou conseguir dormir. Isso aí é falta do Espírito. Por quê? Porque Deus não me quer. Quando eu me tribulo, quando eu perco fome, quando eu paro de dormir, eu estou falando para Deus assim: olha só, eu confio no Senhor, mas mais ou menos. Eu até confio, mas é mais ou menos assim. Eu até confio, mas desconfiando. Por quê? Porque quando eu tenho o Espírito Santo em mim, eu fico em paz, eu fico calmo, eu como, eu durmo, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa, como eu falei aqui hoje. Quando nós pagamos aluguel hoje, faltava 2 dias para gente pagar o aluguel. Prazo máximo, dia 10. 2 dias. Até ontem à noite nada estava acontecendo. Estamos comendo, estamos dormindo, estamos lá na nossa vida. Por quê? Porque a nossa confiança em Deus é muito grande em acontecer alguma coisa. Agora, se eu não tenho Espírito, eu estou nos capendo. Eu estou pensando o que vai acontecer. E isso acaba impedindo a vida de Deus. Isso acaba fazendo com que o pior é que aconteça. Então, Deus, Ele quer nos dar esse Espírito. Ele quer que nós tenhamos esse Espírito. Mas para isso, irmão, eu tenho que buscar muito. Para isso, eu tenho que querer muito. Para isso, eu tenho que lutar muito, muito. Porque não vai ser assim, de qualquer maneira. Não vai ser no oba-oba. Não vai ser hoje eu busco, amanhã talvez, depois amanhã quem sabe. Não. Eu busco hoje. Eu busco o próximo culto. Eu busco outro culto. Eu fui batizado no Espírito Santo num culto jovem, aonde fizeram busca do Espírito Santo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo ali. Por quê? Nós buscamos aquilo, estava em outra, eu não faltou. Quando eu me convertia, eu quase morava na igreja. Era culto todo dia, todo dia na igreja. E na igreja que eu era, que era a Nova Vida que eu conheci de Jesus, tinha culto todo dia, quase. E a 3 vezes na semana, todo dia. Hoje nós temos a facilidade de ter 3 cultos na semana e a gente não falta. A gente às vezes decidir no culto, com 3 cultos na semana, 2 horinhas por culto. Às vezes tem isso, às vezes eu tenho até menos, por causa da situação. Então, que nós possamos entender que Deus está disposto a nos dar essa unção. A unção do Espírito Santo. Deus está disposto a nos dar essa unção. Sabe por quê, irmão? Sem ela, nós não vamos conseguir o longe. E não vamos conseguir alcançar o céu. Então, que nós possamos clamar a Deus. Nós vamos orar a Deus hoje. Vamos pedir a Deus para que essa unção do Espírito Santo venha descer sobre a nossa vida, para que você consiga descer. Agora, para ela descer, depende mais de você do que de Deus. Porque Deus está pronto para dar essa unção. Agora, Ele quer ver a tua caminhada. Ele quer ver até onde você quer. Qual é o preço que você quer pagar. Né? Então, orar para quem? Não vamos orar. Agora fazer com Deus. Agora, Deus vai fazer mediante aquilo que está observando. Então, irmão, faça por onde querer que essa unção ela venha até a sua vida. Vamos colocar de pé, vamos orar.